Com o cinema, a obra de arte adquiriu um atributo decisivo, que os gregos ou não aceitariam ou considerariam o menos essencial de todos, a perfectibilidade. O filme acabado não é produzido de um só jato, e sim montado a partir de inúmeras imagens isoladas. Para produzir a opinião pública, com uma duração de 3.000 metros, Chaplin filmou 125.000 metros. O filme é, pois, a mais perfectível das obras de arte. O que eu acho que o Walter Benjamin, o que ele acha muito interessante do Chaplin é que ele consegue se utilizar dessa ideia de fragmento, mas é relacionado com a própria ideia de representação do corpo, porque você tem essa questão também do cinema mudo, né, que você não tem a fala, então a expressão corporal é muito mais forte e muito mais importante do que o cinema com som, né? A gente pensa, por exemplo, naquele filme Tempos Modernos do Chaplin, que é o filme clássico do Chaplin sobre essa questão da indústria, né? Que é ele lá trabalhador na linha de produção. Quer dizer, você ao mesmo tempo você está vendo aquilo, você está rindo, mas ao mesmo tempo aquilo é uma crítica à sociedade. Então o Chaplin, acho que seria esse exemplo de um filme, que é um filme que agrada as massas, é um filme leve, né? Era considerado um filme de entretenimento, o Chaplin, não era sério, não era um filme revolucionário, o Chaplin não era, o Eisenstein era um revolucionário, né? O Chaplin não era um revolucionário do ponto de vista político. O vagabundo Carlitos, engolido pela máquina, é mais do que uma metáfora, é uma hipérbole, né? Quer dizer, do ponto de vista da figura de linguagem, é um exagero, né? Que é o homem efetivamente engolido pela máquina, o significado é muito claro, né? E a submissão do homem à máquina. Você tem uma desumanização do trabalho. Isso era uma extensão da máquina. O Carlitos, quer dizer, o vagabundo, de tanto apertar aquele parafuso, não é? Ele, por outro lado, ele não controla mais os seus movimentos. Mesmo quando ele sai da fábrica, ele continua reproduzindo aquele movimento de apertar parafusos e tal. Antes de Chaplin mostrar em Tempos Modernos a mecanização dos movimentos do homem e fazer uma crítica à industrialização, esse tema aparece no filme A Nós, a Liberdade. Não há dúvida. Primeiro, são dois filmes que se passam nos anos 30, né, que é o período de recessão. Os efeitos da recessão da crise de 1929 estão muito visíveis no filme do Chaplin, né, nos Tempos Modernos. A Nós, a Liberdade, do René Clair, é do início dos anos 30 e os Tempos Modernos, de 1936. De fato, há um diálogo entre eles. O Chaplin, ele sempre abominou essa relação, né, porque o que se dizia que os Tempos Modernos era uma releitura de A Nós, a Liberdade. E há efetivamente, muita relação entre esses dois grandes filmes. E A Nós, a Liberdade, eu acho que é um filme que tem muito a ver com as condições políticas europeias dos anos 30. Eu vejo até A Nós, a Liberdade uma certa crítica daquilo que o Karl Marx chamava de o fetiche da mercadoria. Neste ponto, comecei a me perguntar, depois do cinema, a relação das pessoas com as artes mudou? Eu acho que sim, eu acho impossível, é muito difícil para a gente imaginar como seria a nossa relação com a obra porque a gente cresceu vendo essas coisas, então a gente não sabe como seria antes disso. Mas que, óbvio que as pessoas, elas têm uma relação com a obra de arte hoje, né? Mesmo com uma obra antiga, tradicional, que está muito mais próxima à relação que a gente tem com o cinema, que a gente tem com a imagem, é inegável, né?
A experiência de choque, que nasceu com a agitação da vida moderna e foi absorvida pela linguagem do cinema, está presente nas artes do século XX e, por consequência, na obra de Louis Bourgeois. Essa ideia de chocar, eu acho que também a gente pode pensar por duas formas. Eu acho que tem o choque pelo choque, o choque que é o choque sensacionalista, enfim, né? Que eu acho que não é um choque, diríamos assim, crítico, que tem uma função crítica. Óbvio que o Walter Benjamin estava interessado no choque que traz essa possibilidade de crítica, não é o choque pelo choque. Mas né? Porque de incomodar mesmo. é o choque pelo incômodo, e aí você tem que se posicionar. Porque a Louis Bourgeois, de certa forma, trabalha com questões que são muito tabus, né, na nossa sociedade. Teve lá um pai muito complicado, né, coisa da exploração feminina, da relação da mulher na sociedade e tal, e toda essa questão sexual. A obra da Louis Bourgeois, ela faz você se posicionar sobre as coisas. Então, ela te provoca, através do choque, ela te provoca uma reação ativa. Você se posiciona sobre aquilo. Você não tem como escapar. Resta a dúvida que ela tem um lugar destacado no cenário por vários aspectos, né? Pela ironia que ela usa muito frequentemente, pela liberdade que ela exerceu. Ela foi uma dos artistas que exerceu amplamente a liberdade, quer dizer, que teve consciência de que ela queria liberdade e que ela ia exercer essa liberdade. É muito difícil você fazer isso. A maior parte das pessoas e dos artistas mal se libertam de algum código, de alguma plataforma, e quando acham o seu caminho, tendem a ficar presos àquele caminho. E até vão justificar isso, ou vão racionalizar isso, dizendo que é porque gostam, etc. Muitas vezes é porque não têm a audácia de querer alguma coisa a mais e de mudar. Ela teve essa audácia. A audácia que Louis Bourgeois teve ao criar as suas obras está presente também em outros artistas importantes do século XX. Comecei a perceber que, de alguma maneira, era possível ver influências da linguagem do cinema nas obras desses artistas. Para a arte moderna, para vários desses artistas, a colagem se tornou fundamental. Então, a colagem é um conceito muito importante para entender a arte do começo do século XX. Seja na música, na pintura, né? Na escultura assemblagem, né? O Picasso fazia aquelas esculturas, que ele pegava o guidão de bicicleta, né? E virava e chamava de o boi, de touro. Quer dizer, que você pegar uma coisa comum ali, você modifica ela, você junta ela com outras coisas e você dá um novo sentido para aquilo. A base disso tudo é a ideia de colagem, de montagem, né? Você pega coisas que já existem, coisas que são da sociedade, você não está criando uma coisa nova, mas a criação está exatamente na forma como você une essas coisas num contexto diferente, né? E apresenta isso para o público. Então não é mais de novo aquela ideia do artista criador, da mão do artista inspirado e tal. É muito mais o artista que vai encontrar essas coisas do cotidiano, né? Vai fazer um recorte, vai editar de certa forma esse cotidiano, né? Colocar aquilo de uma nova forma, num novo conjunto que vai ser inovador. O que o Benjamin fala muito do surrealismo é que o que atraiu o Walter Benjamin para o surrealismo, e aí eu acho que está ligado com a questão da fotografia e do cinema, é a ideia de que com a técnica a gente tem uma outra experiência do mundo que a gente não tem só apenas com o olho, porque o nosso olho é limitado, fisicamente limitado, né? Quando você tem a possibilidade de fotografar ou de filmar uma outra através da máquina, a máquina de certa forma amplia a sua visão do mundo. A gente consegue ter muito mais pontos de vista do mundo do que a gente tinha antigamente. Então, o que Walter Benjamin acreditava que era muito positivo é que
o cinema e a fotografia ampliaram a nossa visão da realidade nesse sentido, porque trouxeram novas visões da realidade, né? E o surrealismo um pouco é isso também, né? Convidei Thaís Helena para me acompanhar em um passeio pelo Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Começamos por uma obra de Picasso. Uma das poucas obras do Picasso que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que o cubismo, né? Aqui você tem de 45 já uma obra pós-cubista, do período pós-cubista do Picasso, mas que dá para ver muito a ideia da questão da fragmentação do espaço. Porque aqui você não tem exatamente uma montagem, você tem uma fragmentação do espaço. Então você, de certa forma, tá vendo essa mulher de vários pontos de vista diferentes, tanto de lado como de frente. É né? como o olho da câmera, né? É. Você consegue mostrar o que o olho sozinho não vê. Basicamente, se a gente for pensar aqui, a grande proteção do cubismo foi essa fragmentação do espaço. Esse quadro do De Chirico, ele tem o aspecto dele, a aparência dele é completamente de uma obra figurativa, né? Tudo aqui poderia ser real, do ponto de vista nosso, da realidade. Só que é uma grande montagem isso aqui, né? À primeira vista, assim, quando você olha, você fala, não tem nada demais, mas quando você começa a ver tudo que ele relaciona nesse quadro, você percebe que é algo completamente montado, artificial. E essa sombra aqui, que ele coloca aqui também, é uma sombra que está estranha, né? Dá para saber se tem alguma outra da onde que ela vem, aqui. Então... E o fato do trem também remete à questão da modernidade. Da modernidade, né? Tudo aqui é questão da modernidade, né? Mas é uma modernidade, mas é um homem... mas ao mesmo tempo você tem a modernidade, mas você tem símbolos na Grécia Antiga, né? Que é esse homem num pedestal da escultura antiga. Você tem esse portal, né? Que é um símbolo também de uma construção antiga. Essas duas obras aqui, elas são obras da década de 10, são obras bem cubistas, né? Do Lotte e do Gleis. Aqui você vê bem essa questão da fragmentação do espaço, né? Até muito mais do que até naquela obra posterior do Picasso. O que eles fazem? Eles fragmentam o próprio objeto e o próprio espaço do quadro, né? Também tem algo muito de colagem nesses quadros, porque se a gente for perceber, por exemplo, nesse quadro aqui do Lotte, esse vaso aqui no primeiro plano, né, que seria o que estaria mais no primeiro plano, é como se fosse uma colagem nesse espaço, né, porque ele não está completamente integrado com isso. Então, o jogo é sempre de mão dupla. É o cinema interagindo com as artes interagindo com o cinema e cada um, né, gerando no outro um tipo de inspiração, né? Porque os cineastas também se inspiravam sempre, não só na experiência cotidiana ou na tradição da literatura ou do teatro, mas também naquilo que estava ali acontecendo ao lado. E nisso dá polêmicas, né? Porque industrialmente o que prevaleceu foi o cinema narrativo dramático, seja na comédia, seja no melodrama, né? Ele conquistou milhões e milhões de espectadores no mundo a partir desse referencial. O que é particular à linguagem cinematográfica é que o cinema ele transforma espaço em tempo. Quer dizer, como se ele desse um estatuto histórico, portanto, da sucessão temporal aos espaços. Se nós pensarmos na literatura de vanguarda, naquela literatura que efetivamente inovou no século XX, os procedimentos são esses. Por exemplo, a Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust. O Proust, ele abole todos os limites temporais, é como se fosse num filme. Ele pode aproximar duas histórias que ocorreram no intervalo de 50 anos, ele apresenta como se elas tivessem ocorrido com uma diferença temporal de alguns minutos, ele aproxima. Então, essas barreiras, esse dinamismo temporal, que é o chamado fluxo de consciência, que aparece na literatura. Então, vai aparecer aonde? Aparece no Marcel Proust, aparece no James Joyce, no Ulisses, na Virginia Woolf. Então, a linguagem literária, ela é alterada devido à novidade, o dinamismo, mas trazido pela linguagem cinematográfica. A importância da fotografia, a importância do cinema, a importância dos cartazes de teatro, de cabarés, o Art Nouveau, por exemplo.
não é, aqueles grandes cartazes. Por exemplo, você tem um espetáculo teatral, então você faz com litografia grandes cartazes, e esses cartazes são distribuídos pelas cidades. Então você tem uma espécie de império da imagem. A sociedade, ela é invadida pelas imagens. E se nós passarmos para a literatura, mesmo os poemas, eles vão se transformando, a disposição dos versos na folha vão ganhando esse caráter de imagem. Por exemplo, só citar um exemplo emblemático, há dezenas de exemplos, mas do poema do Stéphane Mallarmé, que é um jogo de dados, em 1897, a maneira que ele vai colocando, que ele vai fazendo os versos vão ganhando esse caráter imagético. Ou então Apolinérios, caligramas. Caligramas são poemas e que ao mesmo tempo reproduzem imagens. E também chega o modernismo brasileiro. Um livro do modernismo brasileiro, Pate Baby, do Antônio de Alcântara Machado, de 1926. Aliás, a começar pelo título do livro, porque Pate Baby é uma máquina de projeção cinematográfica. Ele deu o nome da máquina de projeção cinematográfica às suas impressões de viagem, de uma viagem que ele fez à Europa em 1925. Mas a linguagem utilizada no Pate Baby é tanto uma linguagem ligeira, rápida, como também da história em quadrinhos.